Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. E hoje estou tendo o prazer de receber mais uma vez o irmão de longa data, o Jean-Val Elan, que está aqui para nos falar sobre um tema muito interessante, e acho que vocês vão gostar bastante também. Aliás, todos os temas do Elan são polêmicos e interessantes, isso é melhor ainda, né? O interessante e polêmico. Porque foge da mesmice, isso é bacana, né? Ele bota a cara para bater, é bom, isso mostra que ele tem convicção naquilo que ele fala. Isso é maravilhoso, né? Porque está sempre aberto para contestação e e hoje está aqui mais uma vez atendendo o nosso convite. E nós vamos falar hoje sobre um tema, favor divino. Você escreveu um livro sobre isso, né? Exato. Favor divino, já vamos dizer o que é essa coisa que vocês vão achar. Para quem conhece o Elan, talvez não estranhe muito. Para quem não conhece, vai estranhar um pouquinho, mas também vai ficar com a pulga atrás da orelha. Porque quando eu vi esse título do teu livro, eu falei, mas caramba, ele fala um monte de coisa diferente desse livro. Como é que é esse livro, né? Você fala sobre Javé, uma série de livros aqui, então, e agora esse livro parece... Quando é que ele foi editado, antes de mais nada? Quando é que ele foi escrito, digamos assim? Foi escrito em 2009, 2010, ele tinha umas 300 páginas, eu reduzi para umas 90, foi o que eu tive coragem de lançar. Devo ter lançado isso em 2011, 12, 13, alguma coisa assim, não me lembro. Então, quer dizer, ele é recente. E o Javé? Os livros de Javé ali, são mais recentes ou mais antigos? São mais recentes. São mais recentes, tá. Isso aí Os 30 e poucos livros que até hoje eu lancei, sim, dividem-se basicamente em dois momentos. Opa. Até 2004, 2005 e pós 2004, 2005. O fator Javé começou a aparecer nos livros após esse período, 2005, 2006. Esse 2005 é uma data até significativa para algumas sociedades secretas, essas coisas todas. Tem alguma coisa a ver? 2005 tem alguma coisa a ver? Esse ano para nós aqui, apesar de que a gente sabe que o calendário é hipotético, né? A gente não sabe que dia que nós estamos. Mas considerando esse gregoriano, 2005 teve alguma significação, vamos dizer, em nível espiritual, sei lá como é que a gente pode chamar? Tem alguma... Dentro das informações que eu tenho, não. Ótimo, não teria sido nada saber. especial. Nada. Foi apenas um acontecimento, uma opção minha, vamos dizer, sim, diante das circunstâncias em que vivo. Eu não daria maior importância a esse aspecto. Perfeito. Era essa a pergunta. Agora, antes da gente entrar no tema do favor divino, né? Isso. Eu vou aproveitar a sua vinda aqui, porque parece que você está com um novo projeto, digamos assim. E nós estamos bem em épocas de eleições municipais, né? E parece que você lançou, eu não sei usar a terminologia correta, que seria a mais adequada. Você está com uma proposta de como é que é? Partido planetário? Como é que é? Fala um pouquinho sobre esse projeto que você tem na questão da política. Há tempos atrás, lá para os idos de... Vamos falar assim não, porque a gente fica parecendo velho, né? Final dos anos 90. Isso, logo aí, tá. Se você observar, atrás de cada livro que eu lancei em 98, 99, 2000, tem lá algo chamado Projeto Orbum. Sim, faz tempo. Tem que até, é um manifesto tem planetário, página, isso. Que é um convite à reflexão sobre a cidadania planetária. Sim. Nessa altura, a ideia era exatamente um partido planetário, mas um partido planetário no sentido de fazer uma política totalmente voltada para o espírito de servir a coisa pública, sem remuneração, sem isso, sem nada. Nós conversamos em alguns lugares do mundo, notadamente com irmãos nossos na África, em Portugal, e a coisa até tomou uma certa perspectiva em termos de sonho, mas não aconteceu. Sim. Eu mesmo dei uma recuada. E sempre fiquei me perguntando, mas como é que eu posso usar a minha cidadania, como é que eu posso expressar a minha cidadania sem me sujar, sem ter que fazer conchavo, sem ter que lidar com dinheiro, sem ter que... Né? E recentemente eu lancei o chamado Manifesto da Onda Vírus,
pegando aquela velha ideia de John Lennon, que dizia que a gente deve pensar globalmente e agir localmente. Isso, né? claro. Então, esse manifesto vírus foi exatamente essa perspectiva de se agir na nossa vidinha, mas tentando influenciar o todo. Como? Através de uma onda vírus. Já que não dá para a gente criar um partido mundial, vamos criar uma onda para infectar com um bom vírus todos os partidos que existem. Mas que tipo de vírus? Um vírus com uma proposta de se fazer uma política diferente. Como? Na tentativa de responder essa pergunta, o que fazer com minha cidadania sem me sujar, foi que eu imaginei que, deixando de lado o poder executivo, porque você participar de campanhas para prefeito, governador, presidente de república, aí é a busca pelo poder. Não é isso que eu quero participar como cidadão. Então eu fui para o lado legislativo, onde eu imagino que aqui a gente pode deixar alguma herança pedagógica, alguma reflexão para gerações futuras. Ótimo. Então, o que é que eu imaginei? Assim, nada imediatista. Como um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador votam as matérias de interesse de todo mundo, mas movido por seus interesses pessoais, sempre. ainda dizendo que é interesse do povo, eu pensei comigo mesmo, diga, aqui eu posso atuar. Como? Eu posso tentar criar, junto com outras pessoas, uma comunidade virtual, onde nessa comunidade virtual a gente convida as pessoas a criarem comunidades municipais, 3, 4 pessoas de cada cidade. Aí, uma comunidade dessa, entre aspas, convence ou pede a alguém para se candidatar ou a vereador ou a deputado estadual. Não é nada impossível a sua proposta. E essa pessoa, junto com essa comunidade, pela internet, uma campanha totalmente tranquila, sem ansiedade, sem neurose, provavelmente sem perspectiva de ganhar no primeiro momento. Claro. Vai fazer uma campanha totalmente diferente, mas se ganhar, essa pessoa, o único compromisso que ela tem com o IEPP, que é esse Instituto de Estudos da Política Planetária, que foi esse espaço virtual que a gente criou, essa pessoa, se for eleita, o único compromisso dela é trazer as matérias importantes que ela vai votar lá para o âmbito da comunidade que ajudou a se eleger no IEPP, discutir essa matéria aqui e o que for votado aqui é o que ela vota lá. Com isso, o representante eleito nem é situação, nem é oposição ao prefeito, ao governador, ao presidente. Ele tem que ser independente. Independente, isento. Qual é o sonho? Já pensou se um dia a gente conseguir eleger 20 vereadores numa bancada de 30, em que o prefeito não precisa dar propina para conseguir voto? Ou seja, através da educação e trabalhando só no legislativo, nós podemos preencher trincheiras para fazer uma prática honesta da política. Então essa foi a ideia do IEPP. Você não pensou em algo tipo sinarquia, não, né? Olha, não, eu não queria ir para esse conceito. Sim, mas eu quero saber se em outras palavras é uma, porque tem outras pessoas que têm o mesmo projeto assim. Eu acho, o Eustáquio acha, claro. Tudo é utópico até deixar de ser. Claro, o que hoje é real, um dia foi sonho. Perfeitamente. Nossa, nós estamos cheios de provas disso. Mas, quer dizer, o que eu gostei de tudo isso que você falou foi uma coisa importante, que você, para gerações futuras. Sim, claro. Isso mostra lucidez, isso mostra pé no chão. Não adianta você querer pensar em sinarquia ou proposta igual e imediatista daqui a 20, 30, 40 anos, porque isso não existe. É muito difícil você mudar uma consciência nesse período de tempo, apesar de que a gente sabe que tem muita coisa do desconhecido que pode agir e, sei lá, e transformar isso. Mas a proposta é bacana. Onde é que as pessoas podem acessar esse projeto, essa onda vírus? Onde é que podem ter mais, quem se identificar, quem tiver uma empatia com o projeto, pode procurar mais informações aonde? Tem 2 focos de informação. Um é o IEPP, que o site é www.orbum.org. Aí sai Instituto de Estudos da Política Planetária. E aqui em Florianópolis, a nossa amiga Sinamara é quem assumiu esse projeto e está representando, está nos ajudando a divulgá-lo aqui em Florianópolis. Então, com Sinamara, com o telefone dela, que eu não vou saber aqui dizer de memória. Depois a gente vai colocar no caractere. A gentileza de você acrescentar. Isso. Então, basicamente com Sinamara e na internet. Dentro do Orbum, você tem essa proposta ali. Tudo, está tudo escrito. Então tá aí, quem tiver curiosidade, quem tiver interessado,
nessa proposta, que eu acho maravilhosa, e se engajar nisso, daí você não precisa ser político, né? Basta você participar. Alguém que tem a tendência política vai encabeçar esse projeto com você. Você foi muito feliz na sua síntese sobre o projeto. Isso aí foi muito bacana. Então vamos lá. Então, vamos falar então sobre o favor divino. Elan, eu fiquei... Quando eu li aquela sinopse que você divulgou do livro, eu falei, não pode ser. Porque eu já pensei nessa possibilidade, outras pessoas já pensaram nessa possibilidade, porque esse mundo é o mundo de Maia, como a gente conhece, né? Uhum. Então, eu estava comentando ainda ontem que quando eu disse que eu joguei todas as minhas verdades fora, há cerca de 20 anos, né? Depois da nossa, acho que depois daquele nosso encontro em Brasília, lembra? Faz anos que não acaba mais. Acordei um dia diferente, tive uma nova visão sobre as velhas coisas, e a partir de lá eu virei praticamente um cético. Mas não é um cético aquele que não acredita em nada, um cético aquele que ouve as coisas hoje, mas quer uma comprovação daquilo. Eu não vou ficar mais ouvindo as coisas que eu ouvia, porque todas as minhas verdades, é o que eu estava dizendo ontem, elas se basearam em informações de terceiros. Sim. Meu pai, minha mãe, meus professores, um monte de coisa, eu ficava lá que nem papagaio de repetição, passando verdades que não eram minhas. Até que essa mudança de consciência, que ela acontece no momento que ela quer, né? Não é no momento que a gente quer, no momento que a própria consciência quer se manifestar. Aí eu falei, opa, chega, eu não posso viver com verdades dos outros. Eu tenho que viver com as minhas verdades. O que são as minhas verdades? Aquilo que eu experiencio, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu sinto, aquilo que eu toco, aquilo que eu experimento, e mesmo assim, você sabe que a gente pode se enganar, né? Um bom nível de prudência. Nossa, exatamente. Então, quando eu li esse livro, quando eu vi esse tópico do livro, eu falei, opa, tá aí, vai me interessar bastante ouvir o Elan, porque você tem um histórico muito bom, tem uma cabeça brilhante, e eu quero saber a sua visão sobre isso que você disse. Você disse que pode ser que a gente não seja ou não esteja, como é que se diz? Vivenciando ou acreditando em nada que seja verdadeiro. Como é que você chegou? De onde veio a ideia desse livro? A sua ideia é canalização, é intuição, é espírito que fala com você, é anjo? Vamos falar primeiro de como veio essa inspiração para escrever esse livro especificamente, Favor Divino. Basicamente, eu fui mais chato com a vida ainda do que você foi. Eu, além de jogar todas as, entre aspas, pretensas verdades, Sim, ou condicionamentos que a gente foi colecionando ao longo da vida, como você muito bem colocou, eu me tornei um pouco mais chato ainda comigo mesmo, e em especial com as circunstâncias que sempre me rodeiam, que fogem um pouco ao que a gente entende como o aspecto trivial da vida humana. Mas isso aqui é uma coisa minha, não dá nem para provar se isso é real ou não. E nem perco meu tempo com isso. Mas aqui é importante dizer alguma coisa. Como você bem disse, nós não podemos dar por sabido aquilo que a gente ainda pretende descobrir. Então é prudente que o que eu vou agora falar, todos nós, em especial os telespectadores do seu programa, tenham uma certa prudência, porque o assunto é muito complexo. Isso surgiu de mim mesmo, ou seja, lidando com essas questões aparentemente estranhas, eu assumi o ônus de colocar algo que para mim estava óbvio, mas que sei que não é óbvio para a maioria das pessoas. Em que sentido? Nós temos um pequeno problema. O que de mais antigo existe na tradição humana é o que hoje nós consideramos como mitologia. Sim. As mitologias, todas elas, pelo menos as 52 que eu estudei. 52 mitologias? Mas tem mais aqui na Terra. Eu estudei 52. Puxa vida. Em absolutamente todas, sem exceção, há a notícia não de um Deus, não de um conceito de Deus, um Deus perfeito, como recentemente, através da doutrina espírita, ou mais um pouco para trás, através de São Tomás de Aquino, na sua perspectiva de organizar as ideias sobre Deus, esse conceito de um Deus amoroso, perfeito, isso não existia na história da humanidade. O conceito Deus surgiu com os hititas há cerca de 6.000 anos atrás, há 4.000 anos antes de Cristo. Antes disso, não existia essa história de Deus, era ser criador. Sim. As mitologias todas falam de um ser criador desse universo
que, vírgula, caiu na própria criação. E dela se tornou refém. Ponto. Qualquer mitologia, de uma forma ou de outra, você percebe que há uma estranha história, que é comum à cosmogonia de todas elas, que fala de que esse universo surgiu de uma forma estranha, por um acidente ou um incidente, dependendo da ótica que se observe, de uma supermente que criou algo que não estava preparada para criar. Como é que é? Repete isso, isso é importante. Uma supermente que criou algo que não estava preparado para criar. Olha! Em palavras mais simples, olhando, digamos, a mitologia hindu apresenta um ser chamado Prajapati, ou um epíteto de um ser com esse nome, e que desse ser, no seu intento de criar, ele fez algo errado e ele se despedaçou. Olha só, o Criador se despedaçou. Ou seja, o conceito de Deus aqui Sim. é ferido nessa nossa lógica de um Deus que para nós é sagrado, mas esse conceito sagrado, entre aspas, de Deus, ele é ferido de forma mortal, essa questão da perfeição, Sim. em todas as mitologias. E as mitologias foram evoluindo, mas todas elas foram obstaculadas pelo surgimento de algo que se chama processo religioso. Puxa, as religiões deixaram as mitologias como sendo algo irreal, e o que surgiu depois das religiões, se a gente olhar o renascentismo, o modernismo, a visão da sensatez atual, do uso da razão, que mal consegue lidar com a religião, pior lida ainda com a mitologia, diz, não é mito. Sem dúvida. Aquilo não é verdade. Sem dúvida. Então, qual o problema? O problema é que as mitologias não falam num Deus, falam num ser criador problemático. As religiões, algumas falam nesse Deus idealizado, mas outras têm livros totalmente estranhos, como a própria Bíblia, que apresenta não um Deus maravilhoso, mas um ser criador muito estranho chamado Javé, que já era um ser muito estranho chamado Brahma, quando esse mesmo ser se apresentou para os arianos, antes de se apresentar para os judeus, e é também um ser muito estranho chamado Alá, que se apresentou depois para Maomé, se dizendo o mesmo Deus dos judeus. Ou seja, esse ser aqui, é ele que criou tudo que é religião impositiva, que diz que nós devemos agradecer o fato de existirmos, que nós temos que nos submeter a ele, Isso. sob pena de castigos, aí entra a igreja, castigos eternos, inferno, etc. e tal. E que nós deveríamos agradecer a dádiva da vida. Então, diante de tudo que na minha pequenez eu vivenciei, desculpe, com amigos espirituais, e com uma certa experiência em relação a seres de fora, quando eu vi que não existia essa coisa de ser maravilhoso, perfeito, e que existia assim, seres trabalhando árduo para evoluir, como nós também, humanos, estamos fazendo, foi quando eu percebi que havia um profundo condicionamento imposto à humanidade. Através de quem? Por quem? Das religiões. Das religiões. Metaforicamente falando, assim, esse ser, em termos da visão judaico-cristã que nós temos, perdeu o controle sobre uma experiência biológica. Quando perdeu o controle sobre a experiência biológica, surgiu esse Homo sapiens, Adão e Eva, conhecendo bem e o mal, e ele não gostou de Adão e Eva terem comido o tal fruto lá do Éden. Isso. Então, toda essa história, ele tentando aceitar Adão e Eva, ou seja, a espécie Homo sapiens fora do seu controle, mas, de vez em quando, ele criava projetos de tentar reconquistar a humanidade para o seu domínio. Esses projetos chamam-se religiões. O judaísmo, o catolicismo, o islamismo são tentativas desse ser de retomar. Me define melhor esse ser, Elan. Brahma, Javé. Tá. Simples. Ele, então, O Messias que ele mandou, chamado Jesus, que deveria recuperar a humanidade para o seu jugo, de uma certa ótica, ele esperava que Jesus fosse o super-homem, usasse os seus superpoderes para impor esse domínio às pessoas, e Jesus se recusou a fazer isso. Mostrou que tinha superpoderes, mas preferiu usar os poderes que tinha para ajudar os mais fracos. Aí, se você olhar a evolução biológica, você vai ver que nisso que esse tal ser criador de tudo organizou como sendo a regra da vida,
a régua de vida para os mais fracos é terrível. Os mais fracos se ferram sempre. Sempre. E Jesus usou seus poderes exatamente para acalentar esses mais fracos. Mas até aí tudo bem. Qual é a questão do favor divino? Diante disso, Sim. eu digo, está errado. Eu sou um ser humano medíocre, pequeno, mas eu devo ter a coragem de fazer a leitura dos fatos e dizer, não sou eu que tenho que agradecer por estar vivo, não. Se a física quântica diz que cada ser humano é um co-criador da realidade, se a física quântica aponta, isso não é mais uma questão de fé, é uma questão de você conhecer ou não os postulados da física quântica. Hoje sim. Você é só um co-criador a mais, e em sendo só um co-criador, você é só um Deus nessa história, ou seja, nós somos co-criadores. Perfeito. De um trabalho. Então, eu, Rogério, quando me autorrealizei através da yoga, entre aspas, eu não preciso mais da vida. Não precisa mais da vida? Sim. A vida que precisa de mim. Eustáquio não precisa da vida, a vida que precisa de Eustáquio. Cada ser humano pode ter medo de morrer, mas nessa leitura que eu faço, nós não precisamos da vida. A vida que precisa que nós atuemos, porque está em jogo uma espécie de reconfiguração do DNA original desse Criador. Isso. Nesse sentido... Se fala muito nisso. Bem, aí junta essas informações com a dos espíritos. Então, o espírito que anima qualquer ser humano está, na realidade, fazendo um favor divino a uma divindade caída. Caída? Sim. Que precisa ser, entre aspas, reconduzida, pois que as tais mitologias falam disso. Como é que você fala de uma divindade caída se nós temos isso aí que nós estávamos falando até antes de começar o programa? A concepção da perfeição, essa divindade, esse criador que nós estamos falando agora aqui, ele sempre nos foi vendido, veiculado como perfeito, né? Perfeito, um ser boníssimo, porque a gente antropoformiza a divindade. Então, como é que a gente pode... Vamos lá? Vamos quebrar isso aqui. Vamos quebrar? Vamos. Observa a natureza. Todas as espécies vivas da natureza nasceram já com a propensão de destruir outras espécies para manter a sua... Eu acho isso um horror. É a verdade. A gente repara nisso. Nenhuma religião responde a essa pergunta. Como é que um Deus perfeito criaria algo tão imperfeito, tão perverso? Criaria um palco de horrores. Que é o próprio instinto do animal, né? Sim. Então é um instinto idiota, Sim. Porque matar o semelhante, matar o outro animal... Um leão não tem culpa de ser leão. O Exatamente. DNA do leão é que define que ele seja leão. Então quem organizou o DNA dessa forma? Perfeito. Bem isso. Então, como é que um Deus perfeito cria algo tão problemático? As religiões não respondem isso. Nenhuma. Aí há a confusão entre o conceito desse Deus perfeito que só foi criado recentemente e o conceito de um ser criador que não tem nada a ver com esse conceito de Deus. Essa mistura aqui é que dificulta esse nosso entendimento. Exato, exatamente. Como inserir esse novo ser que você está falando? O novo não, que ele não é novo. Como inserir esse ser na sociedade para abrir a consciência? Para a atual geração, que já não funciona. Por isso que eu digo, os livros que eu escrevo, repetindo um pouco Nietzsche, são póstumos. Tá. Vão servir para depois. Se estiverem corretos, se forem úteis para alguma coisa, é num outro momento. Por quê? Porque o peso das religiões impositivas, do judaísmo, do catolicismo, do islamismo, você não consegue mais trabalhar a mente de alguém, convidar essas pessoas para refletir sobre um painel que de jeito nenhum antagoniza de forma tão cruel com que eles acreditam. Por isso que eu me sinto mal. Eu criei um instituto, o Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos, exatamente para jogar aqui o aprofundamento dessas ideias, mas só entra no IEA quem quiser. Por quê? Lá estão esses aprofundamentos. Sim. O meu medo era fazer isso publicamente e ferir suscetibilidade. Com certeza feriria. Então o livro Favor Divino, que tem como tese central o fato de que esse ser que deve agradecer a nós humanos não nos punir dessa forma, não inventar religiões impositivas que deturpam o real sentido da existência. Então o livro ele reclama essa atitude desse ser que ao longo da história criou
religiões tentando nos convencer que nós deveríamos agradecer a ele a dádiva da existência, quer dizer, quando é tudo o contrário. Peraí, deixa eu entender. Esse ser, você deu um nome para esse ser ou não? Sim, Javé. Javé. Então, Está descrito no livro. Tá. Esse ser, ele criou as religiões, você está dizendo? Seguramente. Por quê? Essas religiões impositivas, sim. Na hora em que ele se apresentou, na época dos arianos hindus, como Brahma, sim, ele tentou escolher um povo para, através desse povo, ele dominar a humanidade. Não funcionou. Ele escolheu um outro povo, agora o judeu. Apresentou-se, o nome que foi dado foi de Javé. tá. Ele tentou criar uma super religião para dominar o mundo. Jesus foi quem não levou adiante o plano dele. Tá. Apresentou-se agora a Moisés como Alá, o mesmo ser, querendo criar uma super religião. Ou seja, esse ser, ele cria religiões impositivas. Outras figuras criam religiões amorosas, elucidativas, sem essa imposição. Mas eu não li os livros sobre Javé que você escreveu, mais de um, né? Tem vários. O drama cósmico de Javé, o drama espiritual Isso. de Javé, Agora, drama terreno. Quem seria ele? Eu estou te perguntando porque eu não li nada. Você me esclarecer. Quem seria ele, então, dentro desse contexto? Isso aí, como diz o seu favor divino, derruba tudo que se conhece. Sim. Porque aqui tem aquela historinha. Já fiz um programa solo aqui, onde eu fiquei 1 hora falando sobre essa historinha, no meu ponto de vista, né? Que nos venderam essa historinha. Adão e Eva, que lá estavam lá numa boa e tal, depois comeram a maçã e degringolou tudo. Então isso aí tudo é uma forma de afastar as pessoas da verdade. Como então, dentro dessa criação de tudo isso aí que já nos foi contado, seja por qualquer uma dessas religiões que Javé tivesse colocado, qual seria a intenção de Javé, desse ser aí, de criar essa confusão para o ser humano? É um brinquedinho? A diversão dele seria... Porque derrubaria tudo, até o próprio, eu não sei, eu sei que você é espírita, pô, daria uma encrenca dentro da filosofia espírita. Total. Total, né? Eu sou vinculado à doutrina espírita no meu coração. Sim. Mas tecnicamente, eu não posso ser considerado espírita, senão os espíritas podem ter um ataque dele. Tá. Mas assim, eu não sou coisa alguma, mas nos livros, o drama cósmico de Javé, o drama espiritual, o terreno de Javé, eu respondo exatamente a isso. Tá. O quê? Nós somos considerados por esses seres como cobaias. Eles não são maldosos. Agora você pluralizou, você já me deixou mais esses confuso ainda. Seres, porque é uma questão da Trimurti hindu, ou da tríade celta, ou do triunvirato grego. É a mesma coisa, tá certo? Na verdade, o que está em jogo é aquilo que a mitologia ariana hindu chama de Lila, que é a geopolítica universal. Tá. Por que essa coisa na Terra? Será que isso não é um outro tipo de antropomorfismo, outro aspecto antropocêntrico que a gente poderia disso se livrar? Eu não vou poder explicar no seu programa, mas há algo muito doido em cima da Terra, ou na Terra, para que, de fato, toda uma política, uma geopolítica universal passe aqui pela Terra. Mas tem esse detalhe. Eu explico isso nos livros. Já disseram que a Terra é a bola da vez, é verdade isso? É isso, exatamente mesmo? isso. É porque aqui terminou se congregando tantas convergências, tantos lixos de outros problemas universais. Então é como se aqui fosse uma espécie de uma cadeia, de um hospício, de um hospital, mas que devido ao embaralhamento genético Sim. que ocorreu aqui, terminou produzindo um tipo de ser que nem os próprios manipuladores, ou ditos, entre aspas, senhores da vida, interessante isso, vamos lá, conseguiram entender. Quando a rebelião de Lúcifer no Alcorão é vista de uma forma muito diferente do que a gente vê na tradição judaico-cristã. Tá. No Alcorão, quando Alá, que é o ser criador do universo, ou seja, Javé, o mesmo Brahma, olhou para Adão e ele homenageou a sua criação, ou seja, aqui ele gostou de Adão. Na Bíblia ele não gosta de Adão e Eva, tá? Mas aqui ele gostou. E mandou seus anjos a se ajoelharem, só um não se ajoelhou. Esse um não se ajoelhou porque disse, mas esse homem ele é mais sagaz do que a gente. Como é que você pode criar um ser que é mais capaz do que... O que é que estava em jogo aqui? As 3 componentes do psiquismo universal.
Aí eu vou introduzir um novo assunto para um dia a gente conversar com mais tranquilidade a respeito. Esses seres de fora que nos visitam, chamados extraterrestres, que você tanto pesquisou, que eu tanto pesquisei, que você tanto pesquisa, que eu tanto pesquiso, qualquer figura dessa que venha de fora, só pelo fato de ter chegado aqui na Terra, implica dizer que ele tem um nível de inteligência muito maior que o nosso. Mas isso não quer dizer que ele tem um nível de senso crítico e de razão filosófica. Isso. Igual não necessariamente, exatamente. Então, o que parece que surgiu aqui na Terra foi um ser com a capacidade de inteligência então menor que desses seres, mas com a capacidade de senso crítico e razão filosófica muito acima deles. Então você assina embaixo de que houve uma miscigenação. Total. Tá. É o que eles dizem. Se você estudar a mitologia suméria, por exemplo, Zecharia Sitchin, que já não está mais entre nós, mas tem livros maravilhosos voltados para a mitologia suméria acadiana. Em um dos seus livros, chamado O Livro Perdido de Enki, que é uma tradução fidedigna de tábuas sumérias que foram encontradas na antiga biblioteca de Nínive, século XIX, lá está descrito o modo como esses seres, os tais Nephilim, bíblicos, teriam interferido fazendo uma manipulação genética na evolução dos Homo sapiens. Não é que eles tenham criado os Homo sapiens, como Zecharia Sitchin diz. Eles apenas tomaram dos Homo sapiens, manipularam o gene FOX2, que antes não existia na humanidade, mas que passou a existir, aí já é científica a informação, há cerca de 50 mil anos atrás. Esse gene, o chamado FOX2, é o que permite a linguagem. Opa. Sem a linguagem não haveria racionalidade, porque você pensa através de símbolos. Claro. Quando a gente fica calado, quando a gente pensa, a gente usa palavras. Então, palavras, essa convenção mental só surge devido ao gene FOX2. E o gene FOX2 apareceu repentinamente no nosso genoma. Os cientistas já descobriram, mas não sabem de onde veio. No livro Perdido de Enki, as experiências que teriam levado a esse FOX2 estão lá descritas. Mas era projeto deles, você falou que alguma coisa não deu certo e nós criamos uma certa independência. Aí eles é bastante diverso. Sim. Eu escrevi um livro chamado Sorriso de Pandora, Sim. que fala... Pandora foi a primeira Eva da história. A Eva judaico-cristã é bem mais recente que Pandora. Pandora teria sido uma figura que, punida por Zeus, terminou sendo portadora de presentes horríveis que Zeus queria dar a Epimeteu e a Prometeu, que eram titãs. E como Epimeteu e Prometeu tinham animais domésticos em casa que eram Homo sapiens. Então, em resumo, Pandora se transformou na primeira mulher desperta, ela foi a primeira Eva. Esse livro eu escrevo, aí entra o espírito de Pandora, que é a inteligência real por trás do livro, e ela conta nesse livro todo um processo de como esses seres da geração de Zeus, que já não tem nada a ver com a questão suméria. Mas como é que fica essa mistura, Elan? Você Zeus é mitologia. Sim. Né? Agora, como é que você consegue fazer esse casamento da mitologia com a... É isso que eu estou fazendo nos livros mais recentes. Olha só. O Big a mitologia Data... tem fundamentação, então? Total. Veja só. Dwarka, cidade descrita no Mahabharata, no Ramayana, hindu, sempre foi tida como algo inexistente. Percebeu-se há pouco tempo que ela existe, está submersa, até o símbolo do Senhor Krishna, porque Krishna era o avatar residente em Dwarka, foi encontrado na cidade submersa. Então o que é lenda está passando a ser real. A Ilíada e a Odisseia de Homero, que eram consideradas lendas, né? Mas quando se descobriu Troia, quando se descobriu as ruínas de Troia no seu nível 7 em termos de escavação arqueológica... chegou até a se questionar que tivesse existido Troia. Até os escudos dos aqueus, Sim. que era o povo que depois se originou como sendo grego, tudo estava... do jeito que estava recitado na Ilíada. Foi encontrado. Só. Então, assim, estou lhe dando aqui dois exemplos rápidos de que muito do que a gente considerava mitologia, o pensamento clássico atual está sendo obrigado a engolir a seco o fato de que, por mais absurdo que seja esse passado mitológico, parece que é real. Quando você estuda arqueoastronomia ou astroarqueologia, quando você vai para os estudos de um Graham Hancock, de um Robert Bauval,
aquelas figuras que estudaram os alinhamentos de cidades megalíticas construídas lá atrás, com o nível de conhecimento que a gente está tentando ter hoje. Exato, só hoje, até hoje, exatamente. Então, até assim, a o perfeição. passado teve muita coisa estranha que talvez explique ou faça essa junção de seres mitológicos com a realidade. Nós estávamos falando, você falou em certo momento aí de extraterrestres, isso aqui, desde que eu tenho experiência desde pequeno. Por que hoje a gente não ouve mais falar? Você estava falando, está tudo inserido nesse contexto que nós estamos falando. Onde estão esses seres, seja lá quem sejam eles, que vamos dizer, 15 anos para cá ou mais, a incidência deles teve uma queda vertiginosa? Parece que eles fugiram do planeta. Você hoje, revistas, fóruns e toda essa coisa, hoje se fala de casos antigos. Se rumina, como dizia uma velha amiga, se rumina casos porque não há casuística. O que aconteceu, se é que você pode dizer, o que aconteceu com esses nossos visitantes cósmicos que de repente saíram daqui, se esconderam, deram uma trégua? Porque é uma realidade. Eu vivo disso, eu vivo direto na internet, eu olho para o céu e hoje já não tem mais. Você não tem mais aquelas notícias de pessoas que tiveram contato, de pessoas que a nave se aproximou. O que aconteceu com isso? Isso quer dizer alguma coisa ou não? Sim, na minha avaliação, sim. Sim, claro. Há um descompasso entre aquilo que estava vaticinado, entre aquilo que esses seres mesmos disseram que ia acontecer, entre avisos que foram dados, inclusive o meu. Sim, exatamente. Já falamos sobre isso no vídeo inteligente. Isso, ou seja, várias figuras envolvidas com isso foram levadas ao engano. O último foi o próprio autor de Eric von Däniken, o Däniken, que disse que em 2012 os seres chegariam, também não chegaram. Nada. Há um processo terrível, entre aspas, que nem esses próprios seres sabem explicar o certo, mas eles indicam algo que está por trás, que seria essa figura chamada Javé, Sim. que afirma que tal coisa só acontece quando ele autorizar. Essa autorização dele, eu não queria falar disso, mas o tal do ano 2004 e 2005 que eu disse a você, não vamos considerar. Tá. Mas eu disse, meus livros foram assim até aqui e a partir daqui o teor teve que mudar devido a um aspecto. Tem a ver exatamente com essa questão. A coisa foi postergada um pouco mais. Explico melhor. No livro Muito Além do Horizonte, que eu publiquei nos anos 2000, Sim. lá eu escrevo a informação a pedido deles quem? Espíritos, de que a vinda de Jesus, ou seja, o primeiro contato oficial de seres de fora conosco, se daria, está lá escrito no livro, até o ano 2020 alguma coisa, eu nem me lembro o ano. Eu mesmo exagerei, botei 2030 por exagero meu, mas estava lá escrito. Isso foi, eu escrevi esse livro em 1999, salvo engano meu, 2000, alguma coisa. Em 2005, esses seres pediram tal anúncio, eu digo, mas vocês não já me disseram que só vai acontecer lá? Não foi antecipado, por isso estamos lhe pedindo para você dizer. Então, na loucura em que eu vivo, essa antecipação era já uma tática, eu sei lá o que diabos de expressão devo usar, mas esses 10, 12 anos que eles meio que sumiram. Sim, que é uma realidade, né? É a realidade. Eles, comigo, em 2005, quando houve o processo, em 2006, eles disseram, ó, nós voltamos daqui a tanto tempo. Não vai dar certo, voltamos daqui a tanto tempo, mas voltaremos já com a vinda de Jesus. Então, essa coisa que você me perguntou no último programa, eu disse, Eustáquio, por incrível que pareça, tudo aquilo está de pé, mas é para um outro futuro. Só que é um futuro na nossa vida. No tempo da nossa vida. Tem gente que diz aqui, tem gente de idoneidade e tudo, que diz que nós aqui, eu, você, os outros, os que tiverem nessa nossa geração, presenciará isso tudo. É o que eles dizem. E eles dizem isso a muitos. Então, né? Porque você está falando, eu te perguntei em 2005, a gente sabe que tem a Sociedade Brasileira de Obiose, SBR, tinha lá o professor Henrique José de Souza, havia dito que em 2005 haveria a manifestação do Avatar. E também não aconteceu.
Muita gente se decepcionou, mas se decepciona porque as pessoas pegam no pé da letra e não entendem o que você acabou de dizer, que pode haver mudança de planos. N fatores podem fazer. Você não projeta alguma coisa e não tem que adiar por algum pequeno inconveniente, digamos assim. Então, realmente, nós estamos à espera de alguma coisa, né? Ninguém sabe o que é. Todo mundo aproveita essa onda para fazer conjecturas de toda ordem. Nós estamos mais perdidos, a humanidade está mais perdida do que cachorro em mudança. Né? E com essa informação que você traz hoje, eu acho que você ajuda a esclarecer, mas se ajuda a botar mais bagunça. Nós não estamos em época de respostas. Não, estamos em época de fazer as perguntas corretas. Não tem isso. Isso é o máximo que eu acho que a gente pode alcançar. Acho que isso a gente tem que fazer mesmo. As gerações futuras é que talvez possam encontrar as respostas de forma mais... Nós podemos deixar um caminho mais fácil, mais preparado, digamos assim, né? Eu penso assim. Então, como é que você vê, então, essas informações hoje? Hoje, nós temos que esperar um tempo. Claro que você não vai novamente, acredito, determinar uma data, né? Porque a gente viu que isso aqui... Não funciona. Não funciona, porque tudo é mutável. O tempo pode mudar de repente, né? Então, tudo. Agora, é real que a nossa geração, digamos assim, nós somos as faixas etárias Vamos hoje... dizer nós dois, né? Nós dois aqui, exato. Nós dois meninos aqui, né? Duas crianças. Você acredita, a crença pé no chão agora, né? Porque a crença ela pode ter, você pode flutuar onde você quiser. Você acredita que nós ainda temos condição plena de presenciar mudanças que todos esperam sem saber exatamente o que é, porque eu penso, por exemplo, o Eustáquio, ele vê essa realidade do mundo e tem gente que filosofa para mim. E eu digo, puxa, eu não consigo ver o que você está vendo. Mas o que você está vendo, você diz que já está vigente aqui, eu não consigo ver isso. Então, eu vejo com muito pessimismo, né, num olhar concreto, de uma mente concreta. Eu não vejo uma mudança possível, factível, pelo blá blá blá, pela religião, pelo bom papo. A gente percebe que um evento a nível, sei lá, extrafísico. Tem que ter um divisor de águas. Perfeitamente, você disse a palavra certa. Seja lá do que for, do que jeito divisor for. de águas. E externo e muito forte. Como já houve em outras épocas aqui quer dizer, não vai ser nada novo, né? Não. Já tivemos épocas glaciais, muito calor, isso aqui, as populações já foram quase dizimadas daqui da Terra. Então é uma coisa cíclica. Você acredita que nós ainda vamos presenciar essa... Eu não sou um homem muito dado a crenças, eu lido com fatos. Sim. Se são absurdos ou não, claro, é outra história. Mas exatamente. Nesse tipo de vivência que eu tenho certeza, não é nem acreditar, que de fato a época é essa nossa. Se nós dois, com a idade que temos, vivemos um pouquinho mais dentro do padrão normal da expectativa de vida da nossa idade, Sim. seremos atores e testemunhas disso. E você acha que esse evento, que eu acho que será um evento, sinceramente eu não acredito na conversa, na mudança pela conversa. Eu faço isso, faço minha parte, você faz a sua, levar a informação, deixar o livre-arbítrio de cada um e o discernimento de cada um colocar na peneira. Perfeito. Mas os acontecimentos não chocarão a humanidade? Quem estará preparado? Quem está preparado? A grande pergunta que muita gente faz, né? Você está preparado? Porque as velhas profecias, que as profecias elas são tendências, né? Não necessariamente... Elas predispõem, mas não impõem. Exatamente. Então você vê, elas não são nada agradáveis. Não são nada agradáveis. Eu falo, meus pelos sobem. Não de medo, porque a energia contida nelas se manifesta aqui. Então, infelizmente, nós vamos nos transformar pela dor. Isso é líquido e certo. Essa filosofia do amor, ela pode vir depois dessa experienciação da dor. E você acredita que após essa coisa, já passaram muitos avatares aqui, nós falamos de Jesus, esse foi o último, né? Já passaram muitos, todos eles falharam, se você vê a história, todos eles falharam. Os experimentos que você sabe muito melhor do que eu,
em outros níveis, isso aqui também não deram nada certo. Você acabou de corroborar isso, de dizer isso, os experimentos e tal. O que garante, vamos dizer, que depois do que acontecerá, que a gente não sabe, eu pelo menos não sei, não faço a mínima ideia, mas eu sei que será algo muito sério, o que garante que de lá para frente tudo será diferente? Veja bem, eu não diria que nós vamos aprender pela dor. Eu diria que nós vamos aprender pela dificuldade. A dificuldade é dolorosa. A dificuldade requer mais energia, mais esforço. A dor vem se nós formos incompetentes no trato com a realidade. Até hoje temos sido. A nossa geração seguramente é incompetente, mas as gerações futuras, é para ela que nós devemos pôr os nossos olhos. Tá? Sim. A nossa geração, ela vai ser apenas a geração de transição, em que fatos estranhos deixarão de ser estranhos, se tornarão oficialmente aceitos, e o susto vem daí, mas isso não implica em dor. Isso implica, sim, em que o que você fez, o que eu fiz, jogar fora as verdades profundamente enraizadas, mas que não eram verdades. Isso. Todo mundo na Terra vai ter que passar por esse processo de olhar para os fatos. Então, assim, isso não é agradável quando um ser humano é retirado da sua zona de conforto, ele fica meio que perdido. Essa sensação de dificuldade todos nós vamos ter. Mas ela é necessária porque nós estamos cheios de coisas erradas na cabeça. Sim. Soren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, dizia que o ser humano costuma se enganar de duas formas. Uma, acreditando num monte de bobagem que não é verdade. Claro. E na outra, deixando de acreditar nas verdades que de fato. Isso que estão. Porque a gente fica cego. Fica. Então nós estamos nesse estágio, cheios de verdades que não são verdades e incapacitados de perceber outros aspectos da verdade que a gente não tem olhos para ver. Esse divisor de águas, seja lá o que ele for, ele vai servir para que a gente se apresse a fazer isso sob pena de sermos seres humanos improdutivos que vamos ficar ligados a coisas que não são reais e a vida continua e seremos atropelados pelos fatos. Aí vem a dor. E aí eu te faço uma pergunta interessante. Você acabou de dizer no começo do programa, que eu falei para você falar sobre o projeto da questão política. Sim. Como fazer um projeto desse considerando o que há de vir? O que há de vir, seja lá o que for. Quem for que venha, veja só, não é Deus, nem Jesus, nem Astaxerão, nem Bezerra de Menezes, nem Santo Antônio de Pádua, nem ninguém que irá transformar um ser humano que é cretino num ser humano inteligente. Que irá transformar alguém que é mau em alguém entendente ao bem. Isso é verdade. Ou seja, ninguém virá limpar a sujeira que nós seres humanos criamos na Terra, independente do problema Javé. Javé não é desculpa para a gente ser incompetente ou deixar de ser feliz e honesto. Tá certo? Então, uma coisa eu tenho escutado dos espíritos desses próprios seres. Ó, a vinda de Jesus, o primeiro contato oficial, ou a vinda do Avatar Kalki, como a turma espera na Índia, é um fato histórico, delimitador de eras, um divisor de águas, que vai promover sustos e estímulos ao progresso, mas é com a raça humana, depende de cada ser humano como a coisa vai ser. Então somos nós, seres humanos, que temos que promover possibilidades de progresso aqui na Terra. A minha atitude de criar o IEPP e de pedir às pessoas para reflitam sobre isso, o meu pedido é reflitam sobre isso. Entre aqui, nos ajudam, então crie alguma ideia e faça alguma coisa. Você, considerando, olha só, considerando que eu e você, os meninos aqui, né, ainda tenhamos chance de ver esses fatos todos. E considerando de que esse processo, nós falamos aqui, o processo de mudança de consciência política é um processo mais longo, não seria... No que ele ajudaria na fase da transição, vamos dizer, nessa transição? Olha, a verdade não mais se impõe para alguns segmentos da população mundial. Um político, por mais corrupto que ele seja, ele aparece 50 vezes como corrupto na imprensa, e ele se candidatando, nós ainda o elegemos. Então, assim, a verdade não mais se impõe. Sim. O que implica dizer que das duas uma. Ou nós, seres humanos terráqueos, nos corrompemos a um ponto tal
que a gente não sabe mais nem lidar com a própria corrupção. É verdade. Tá Tá certo? sim, tá sim. Ou existe uma outra explicação que a gente não consegue ver para o estado de pobreza moral em que nós chegamos. O fato é que nós precisamos não ajeitar essa geração que já está aí, porque ninguém convence ninguém de mais nada, Nada. porque a verdade não se impõe. Mas nós precisamos criar nesse espaço sujo algum tipo de estrada limpa para que as novas gerações possam caminhar por ela. Independente do que vier pela frente. Independente, porque ninguém consegue dar cabo da raça humana devido ao grau de complexidade que nós chegamos. Sim. Sempre vai ter os O drama sobreviventes. desses seres de fora, ainda que se sintam donos do que acontece aqui na Terra, é que nós, seres humanos, chegamos a um ponto tal de complexidade no campo da inteligência. Nós temos armamento nuclear. Sim. No campo da loucura, nós temos louco que a qualquer hora pode explodir tudo. Tudo, Um com Donald certeza. Trump nos Estados Unidos, Nossa, o cara tem- que... Ou seja, um Kim Jong-un na Coreia do Norte. Coreia do Norte. Mandou matar um general porque o cara pegou no som durante a sua Exatamente, fala. isso, da Então, fala assim, dele. são figuras humanas que você diz, mas isso é ser humano? É, igualzinho a nós. Nós somos todos farinhas do mesmo saco. Então, assim, talvez não dê para a gente trabalhar essa geração. Mas só sonhar não resolve. Então, qualquer coisa que a gente tente fazer para facilitar a vida da geração futura, então o IEPP é Interessante. essa Isso aí. tentativa. É de trazer as pessoas para dizer, ó, sonhe, mas vamos também trabalhar aqui. É possível a gente tentar fazer alguma coisa. Vamos tentar fazer uma campanha limpa. Aí talvez Sim, não porque ganhe. afinal, depois que as coisas se transformarem, nós vamos precisar ter líderes, né? Sim, e líderes- a mensagem mais importante do IEPP é dizer para a juventude, ó, há uma maneira sim de se fazer política de forma decente. É você apoiar um candidato e que você vai ficar em contato com ele todo dia através do IEPP. Tá? O candidato, quando é eleito, some. O do IEPP não vai poder sumir, porque ele vai trazer Vai as estar ligado, matérias para sim. conversar com a base a base que ele criou no IEPP. É interessante. Então você está em contato proposta direto. interessante. Você exerce sua cidadania, está sem sair de casa, É vamos verdade, dizer assim. é verdade. Acompanha a política, discute os principais fatos no fórum. Qual a dificuldade disso? Não, nenhuma. Qual a nenhuma. desonestidade disso? Nenhum. É um ato honesto, é um ato limpo. Então, assim, imagine uma terra cheia de problemas ambientais daqui a 20 anos, em que você não vai conseguir sair de casa tão facilmente. Puxa, é verdade. Então você tem que trabalhar política dentro de casa através da internet. Essa ideia do IEPP passa por aí também. Bacana. Quero te fazer duas perguntas finais. Primeira, nós temos essa tal de divindade? Eu, você, temos a divindade? Muito se fala aí, porque todos nós temos a centelha divina. Olha a religião influenciando a nossa cabeça, né? Que dentro de cada um de nós, e isso eu sei que alguma coisa tem. Alguma coisa que tem, que brilha dentro de nós, e que seja no bandido, seja no assassino, seja alguma coisa lá, sei lá quem construiu, seja lá, é igual para todo mundo. Agora, e essa tal de divindade que as religiões quiseram impor, existe alguma coisa dentro de nós que realmente seja especial, Elan? Eu sou alguém que, mesmo sendo um homem extremamente pequeno, eu consegui mergulhar em mim mesmo. Eu E você achou busco o quê? o autoconhecimento. De fato, há uma semente do sagrado em cada um de nós. E o que é esse sagrado, Elan? É o bem. Mas Yahvé fez o bem? Não. Como é que nasceu o bem no Um ser? assassino também, mesmo tendo essa semente do sagrado, pode fazer o mal. Perfeitamente isso. Então, Javé, qual o problema da gente? A gente quer um Deus que, além de ser perfeito, tivesse criado todo mundo perfeito para ninguém fazer besteira. Mas parece que ele não achou graça nisso e criou figuras incompletas que pudessem evoluir. Mas a gente ainda quer que esse Deus fique com cabresto ali para não deixar ninguém fazer besteira. Isso. Mas me parece que o Deus, seja ele que Deus for, ele deixa que cretinos como eu cometam a cretinice que eu tiver. Porque senão não vai ter livre-arbítrio, não vai ter como dar mérito ou demérito se ficar alguém nos controlando. Então existe essa semente divina, penso eu, pela minha própria experiência, em cada um de nós. Agora, o modo de despertá-la, aí depende do livre-arbítrio de cada um de nós. Sim. Aí é que entra a carinha, o jeito, o ego de cada um de nós. Mas a semente divina, o sagrado, o conceito, a sensação do sagrado, existe em tudo que é forma viva, senciente ou não. Na minha Isso opinião. foi planejado.
Que todos seguramente é planejado. Seguramente, isso não é um acidente. Não é acidente. Não é acidente. E finalizando, você tinha dito da volta de Jesus, não só você, como um monte de gente falou, as religiões sustentam isso, seja lá quem for, o Kalki Avatara que nós estamos falando. Em ele voltando hoje, esse ser, digamos assim, que todo mundo espera, pelo menos as religiões, como é que ele poderia se manifestar? De que forma? Que não evitasse, porque veja, se Jesus vier hoje aqui, os católicos ortodoxos, né, que daqui vão fazer festa, vai ser uma maravilha. Voltou Jesus. E Kyrie o Christos. Pior que talvez não, tá, mas continua. Tudo bem. Se vier, mas em compensação, os islâmicos todos vão ficar doidos da vida, porque quem tinha que ter voltado era voltar cá, o que não era Jesus. Exatamente, o Muhammad não voltou. E se vier, então como reconhecer, como você usou o nome de Jesus, por quê? Por que você usou, ou você deu um nome mais conhecido? Esse Jesus pode ser o Kalki Avatara, pode ser o Maitreya, como todo mundo fala, o nome não importa. Porque quando você fala Jesus, você está ligando a volta àquela religião, que você está fomentando aquilo que é uma ilusão nossa. Termina sendo. O Avatar, Jesus, dos avatares, foi o que mais falou em termos desse retorno. Por isso que eu uso o nome dele. Ainda que corra o risco de fomentar exatamente isso que você colocou, muito bem colocou nas suas palavras. Mas aqui tem um problema. Jesus vai voltar, mas, segundo ele, no seu estado cósmico. Não é o homem Jesus. Aí eu escrevo já um livro chamado Terra Atlantis, Sinal de Lanzeno, explicando que há um avatar chamado Sofia, Sim. que é exatamente essa face do Cristo cósmico, ou seja, seria a personalidade excelsa do homem Jesus no âmbito cósmico, que aí entra o conceito de Maitreya, do Avatar Kalki. Sim, tá. Então aqui tudo se nivela. Quem vem é esse avatar que esteve na Terra como Jesus. Ok. E, num primeiro momento, todos o reconhecerão, seguramente não. Quando fala todos reconhecerão, é todas as religiões? Todos os adeptos de religiões, digamos assim? O que é dito é que todos os olhos verão esse avatar voltar. Isso aí está escrito. Agora, se alguém vai reconhecer de pronto, ou depois de 10 anos, que é Jesus ou não, isso é uma outra história. Tá. O que eles dizem é que, como não será só uma vinda, serão várias visitas para ir, entre aspas, acostumando, tá, preparando, para que as novas gerações de humanos passem a lidar com isso com tranquilidade. Como coisa... Ou seja, vai ser um susto para a gente. Nós estamos apartados. A Terra está em quarentena, está isolada da convivência cósmica. Então, essa retomada de convivência vai facilitar para que as gerações futuras voltem a ter esse intercâmbio que nós não temos mais. Elan, sabe o que eu sinto assim? Eu sou desse meio, você também. Eu tô, dos meus 55 anos eu lido com isso, desde que eu tive meu primeiro avistamento e a partir daí. Mas eu tenho certeza de que nós vamos desenvolver essa consciência, e eu vejo com para a gente receber isso sem esse impacto que todo mundo espera, porque as pessoas, todo mundo, eu acho que todo mundo tem um pouquinho dela, né? Todo mundo sabe, essa semente, talvez seja essa sementinha que você falou, mas como a gente não tem o entendimento disso que a gente sente, disso que a gente vê, até eu posso olhar para aquele negócio que está aceso ali e pensar que é um farol, outro já vê que é um computador, e assim a gente vai definindo. Eu acho que o ser humano, ele tem a verdade dentro dele, mas como ele não sabe expressar, então esses fatos que você está trazendo hoje para a gente aqui, outras pessoas podem estar falando de outras formas. Seguramente. Não, podem, não estão. Estão, é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. E aí fica, porque um ouve aqui, poxa, mas o Elan falou isso aqui, mas o Zé falou aquilo. Como é que é isso? É diferente do que o Antônio falou. Então fica se confrontando, em vez de perceber como você foi. Deveria ser um somatório. Exato. No começo do programa hoje você falou sobre a similaridade entre as mitologias, as histórias. Se todo mundo fosse ver as quantas são? 52. 52. Nossa, eu nem sabia que era isso aí. Então, quer dizer, eu acho que hoje a gente tem que se desarmar um pouquinho, né? Total. Jogar
todo esse nosso pseudo-conhecimento fora, ou deixar ele numa gavetinha, pelo menos por um dia, e vamos dar chance a novos... abrir para o Isso, novo, né? Novas informações. Use o seu discernimento, mas esteja aberto para o novo. Não bota aquela viseira, que aí que você vai ficar cada dia mais afastado daquilo que você tanto procura, que é a própria verdade. Por aí. Não é isso? Então, e assim sendo, o meu brilhante amigo, querido amigo aqui, que vai voltar só em maio, quem sabe para festejar os meus 66 anos aqui. Uau. Elan, o que você deixa de recado aí em cima dessa nova informação que você traz hoje para muita gente, nova informação, né? O favor divino e o que há de vir. O que a gente deve esperar? Devemos continuar nossa vida normal, tudo isso aqui, preocupados com alguma coisa? O que nós devemos fazer para estarmos prontos para essa nova realidade? O grande trabalho que, penso eu, cada ser humano deve fazer, e eu digo isso a mim mesmo todo dia, é exatamente de se trabalhar interiormente. É a tal da reforma íntima que o Espiritismo fala com muita propriedade. Mas não é reforma íntima babaca, não é isso. Sim, mas qual é o manual da reforma? Todo mundo fala, Isso, mas ninguém dá, mas ferramentas. É muito simples. É Tá, uma questão de maioridade espiritual. Aí a gente tem que tomar do Mahatma Gandhi o seu grande ensinamento, quando ele diz, seja você o agente da mudança que você quer ver no mundo. Se você quer que esse mundo seja um lugar honesto, seja você honesto, ainda mais que ninguém mais seja. Então, assim, não adianta mais a gente só discursar. Eu quero isso. Isso que mais tem, discursador. Isso, porque está assim. E até hoje a humanidade deu show em discursos e é o tamanho da besteira que está aí, o caos. Então, nós temos que ter consciência, aí chega a maioridade espiritual, de ver se o discurso da gente está... Ouvir suas próprias palavras, né? Ver de onde é que elas vêm. Está razoável em relação àquilo que nós fazemos, porque não adianta cobrar só dos outros. Isso. Tá certo? Então, a mensagem que eu deixo aqui para a nossa reflexão é aquilo que eu reflito diariamente sobre mim mesmo. O que eu fiz ontem, estou fazendo hoje na minha vida, é aquilo que de fato eu gostaria de ter feito, é o que eu acho que seria minha cota digna de participação. Se não for, eu tenho que repensar e tentar fazer melhor amanhã. Isso, autocrítica, reflexão. Sim, não adianta diária, você exigir dos outros. Isso. O óbvio da corrupção mundial já está aí. Não adianta você só discursar corrupção. E a minha corrupção? Isso, eu não olho para mim, né? Quando eu corrompo, nós somos... Então, se eu ainda não sou satisfeito, se eu não sou alguém autorrealizado, se eu ainda estou insatisfeito comigo mesmo, eu tenho que buscar essa reforma íntima nesse sentido. Em fazendo isso, eu estarei expressando a minha cidadania planetária, a minha cidadania municipal, porque eu estarei agindo da melhor forma como cidadão do mundo, como ser humano, ainda que imperfeito. Isso transcende religião, isso transcende ideologia, isso é uma questão de humanismo. Qual a função da vida? Qual a função de cada um de nós nesse concerto, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo. Respostas? Não, cada um encontra a sua, como você bem disse. Exatamente isso. A nossa função é tentar semear reflexões. Mais do que isso, alguém do meu tamanho não pode se propor. Então, e olha, veja, ele não disse nada que já não tenha sido dito nesse aspecto final aqui, que é sempre buscar a autocrítica, a ver aquilo que você quer no outro, se você se comporta daquela forma. A gente tem que ser, eu cansei de repetir aqui ao vivo, nessa câmera aqui, o pior juiz que eu conheci é o juiz da minha consciência. Você não imagina o que esse juiz me cobra todo dia. Ele é cruel, mas ele é cruel por quê? Porque... É decente, honesto. Exato, porque ele está mostrando para mim ali o quanto eu mesmo, a minha consciência, ela mostra para mim os erros, mostrando para que eu não os repita. Então, essa que é a questão, essa reflexão. E olha, se ele diz que ele é pequeno, eu sou minúsculo. Né? Mas o importante é você reconhecer isso, você saber que você tem muito a caminhar ainda. Esse reconhecimento já é o primeiro passo, né, Elan? Não tenho dúvida. Pronto. E como Franz Kafka dizia para a gente, a vida é uma sequência de passos, mas entre um passo e outro cabem todos os sonhos do universo. Olha que frase Porque linda. a cada segundo da vida da gente, a gente pode produzir muita coisa, tomar decisões maravilhosas e se empenhar na realização delas. Agora tem que vir de dentro para fora. A gente está esperando que outros façam por nós, Sempre. ou nos convençam, ou nos... Não é por aí. É isso aí, olha. Sementes estão aí. Resta você agora botar a terra boa, adubar bem.
Elan, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Você é um irmão do coração. Muito obrigado. Você trabalhando por ali, eu aqui, outras pessoas aí, nós estamos aí tentando fazer com que, né, o que vem pela frente seja agradável e que a gente possa estar juntos um dia sorrindo, se existisse aqui toda essa alegria, confraternizando em alegria, em paz e amor e fraternidade. Um fraterno abraço e um feliz sempre.